A porta do arquivo subterrâneo rangia sempre que alguém passava por perto, mas naquela tarde o som parecia mais pesado, como se o ar estivesse mais denso. Camila ajustou a lanterna na testa e seguiu pelo corredor estreito. Os passos ecoavam entre as paredes de pedra úmida. O cheiro de mofo era familiar, mas algo naquela seção a incomodava, talvez o fato de os registros mais antigos nunca terem sido devidamente catalogados. Foi então que viu o baú, meio enterrado sob caixas de documentos coloniais. Sua tampa, decorada com símbolos que não lembravam nada que já tivesse estudado. Ao abri-lo, um livro grosso encadernado em couro desbotado repousava sobre um monte de folhas soltas. A capa não tinha título, apenas um desenho circular que parecia mudar de forma conforme a luz incidia. Na primeira página, anotações em uma caligrafia apertada descreviam experimentos com plantas que cresciam sem solo ou luz, alimentadas por uma substância chamada anencefálica. Camila franziu a testa. O termo não constava em nenhum banco de dados acadêmico. As ilustrações seguintes mostravam criaturas semelhantes a lagartos, mas com órgãos internos dispostos em padrões geométricos precisos, como se tivessem sido projetados. Um mapa desbotado no final do volume indicava uma região montanhosa a oeste, marcada com um símbolo idêntico ao da capa. Ela olhou para o relógio de pulso. 6 horas da tarde. O arquivo fecharia em 15 minutos, mas a ideia de largar o livro era insuportável. Enquanto copiava os símbolos em seu caderno, notou que algumas páginas estavam coladas umas às outras, como se algo tivesse sido derramado ali décadas atrás. Um tênue cheiro de ozônio pairava sobre o livro, embora não houvesse fiação elétrica naquele setor. Antes de sair, registrou o código do baú no sistema ARQ121947. O número não correspondia a nenhuma entrada anterior. Na manhã seguinte, o arquivo estava trancado. O funcionário de plantão insistiu que o baú nunca existiu. Camila mostrou as fotos do celular, mas as imagens apareciam borradas, como se algo interferisse na lente. Decidiu seguir o mapa sozinha. A estrada para as montanhas era pouco usada, e o GPS perdeu o sinal após 2 horas de viagem. Ao chegar ao local marcado, encontrou uma caverna parcialmente oculta por vegetação. A entrada era estreita, mas o interior se alargava em uma câmara com paredes cobertas de veias luminosas, pulsando em intervalos regulares. No centro, uma estrutura de metal oxidado lembrava um observatório antigo, seus instrumentos cobertos por uma camada de poeira que parecia viva, movendo-se lentamente quando ninguém olhava diretamente. Foi então que uma voz soou em sua mente, como uma pressão atrás dos olhos. Eles nos chamavam de sábios, mas éramos apenas aprendizes, dizia em uma língua que ela não conhecia, mas entendia. Ao se aproximar do observatório, notou que os mostradores dos equipamentos ainda funcionavam, marcando números que não seguiam nenhuma escala conhecida. Uma das lentes refletiu seu rosto, mas por um instante parecia mostrar outra pessoa, alguém mais velho, com cicatrizes em formato de raios partindo dos olhos. Quando voltou à cidade, 2 homens em ternos escuros a abordaram na rua. Não se identificaram, mas perguntaram sobre documentos históricos incomuns. Ela negou saber de algo e eles se foram sem insistir. Naquela noite, ao reler as anotações, percebeu que algumas páginas do livro haviam sumido, substituídas por folhas em branco. Apenas o desenho circular permanecia, agora com novos detalhes. Uma figura humana no centro, conectada às bordas por fios que pareciam feitos de luz sólida. Dias depois, um pacote chegou à sua casa. Dentro, um fragmento do mesmo metal da caverna, acompanhado de um bilhete: "Não confie nas estrelas que vê." A letra era idêntica à do livro. Ela o guardou na gaveta ao lado de um relógio quebrado que ganhou do avô. O ponteiro dos segundos, imóvel há anos, agora girava em sentido anti-horário. A verdadeira pesquisa começou quando Camila decidiu traduzir os textos usando um programa de criptografia antigo. As palavras se transformaram em equações, e as equações em coordenadas. A primeira levou a um lago subterrâneo, onde a água brilhava em tons de violeta. A segunda, a uma cidade abandonada no deserto, suas ruínas alinhadas com precisão astronômica. Em cada local, encontrou versões diferentes do mesmo símbolo, sempre acompanhadas de objetos que não deveriam existir. Um motor que funcionava sem combustível, um espelho que refletia apenas o passado. Certa madrugada, enquanto analisava as amostras coletadas, percebeu que as plantas do livro cresciam em seu jardim, mesmo após semanas sem regar.
Suas folhas exalavam um perfume que lembrava chuva em metal quente. O gato da vizinha, que sempre fugia de estranhos, agora passava horas deitado perto delas, ronronando em uma frequência quase ultrassônica. O aviso no pacote ecoava em sua mente: não confie nas estrelas que vê. Mas o que eram as estrelas, afinal, se não mapas antigos escritos em luz? Ela ajustou o telescópio no quintal e apontou para a constelação de Serenito. Através da lente, uma das estrelas piscava em código Morse. A mensagem era curta: eles estão aqui. Na manhã seguinte, Camila partiu para o último destino indicado pelas coordenadas, uma ilha no meio do oceano, marcada no mapa apenas como ponto de convergência. O barco que a levou era tripulado por um homem calado que assentia sem fazer perguntas. Quando chegou, ele apontou para uma construção em ruínas no topo de um penhasco e disse: eles não gostam de visitas, mas você já sabe demais. A subida foi íngreme, e o vento carregava vozes sussurradas. No alto, a estrutura parecia um templo, mas suas colunas eram feitas do mesmo metal das cavernas. No centro, um altar continha um artefato esférico, sua superfície refletindo cenas que não poderiam existir: cidades flutuantes, oceanos de luz, criaturas que se transformavam em ideias. Ao tocá-lo, uma dor aguda percorreu seu braço, seguida por uma visão: ela própria, décadas mais velha, sentada em uma sala circular cercada por outros como ela, todos com cicatrizes em forma de raio. O preço do conhecimento é a perda do lugar, disse uma das figuras. Você escolheu seguir o caminho, mesmo sabendo que não há volta. Quando voltou à cidade, percebeu que as pessoas a evitavam, embora ninguém mencionasse o motivo. Seus colegas no museu falavam em sussurros quando ela passava, e as plantas em seu jardim cresciam em padrões que formavam palavras em línguas mortas. O livro, agora completado por suas anotações, começou a escrever sozinho, adicionando capítulos que ela não lembrava ter redigido. Um deles descrevia, em detalhes precisos, o dia de sua morte. Na última página, uma única frase: a verdadeira pergunta não é o que você descobriu, mas o que você está disposta a perder para mantê-la. O telefone tocou. Era o número do arquivo subterrâneo. Uma voz robótica repetia: documento ARQ 121947 atualizado. Acesso permanente concedido. Do outro lado da linha, o som de páginas sendo viradas. O telefone continuou a zumbir mesmo após desligado. Camila colocou o fone no gancho e notou que o visor exibia uma data impossível: 12 de outubro de 1947. A mesma data do código do baú. Ela abriu o livro novamente e, desta vez, as páginas em branco estavam cobertas por uma escrita que só aparecia sob a luz do artefato esférico. As palavras descreviam um projeto chamado Convergência, destinado a unir dimensões por pontos frágeis na realidade. Os diagramas mostravam um sistema solar, mas com o 10º planeta posicionado entre Marte e Júpiter, sua órbita marcada por hieróglifos idênticos aos do templo na ilha. Naquela noite, o gato da vizinha apareceu morto em seu quintal, o corpo disposto em círculo perfeito ao redor das plantas luminescentes. Nenhum sinal de violência, apenas os olhos fixos em direção ao céu. Camila enterrou o animal sob uma das árvores que cresciam sem raízes e notou que a terra emitia um baixo zumbido quando tocada. Ao voltar para casa, encontrou um envelope pardo na soleira da porta. Dentro, fotos granuladas de si mesma entrando na caverna, datadas de 30 anos antes. Nas costas de uma delas, uma mensagem escrita à máquina: você sempre esteve aqui. Decidiu visitar o observatório abandonado nas montanhas, agora convencida de que as coordenadas do livro apontavam para lá. A estrada estava bloqueada por uma cerca de arame farpado, mas uma brecha sob os arbustos permitia passagem. O prédio principal estava em ruínas, mas uma porta lateral abriu-se facilmente, rangendo em protesto. Lá dentro, os equipamentos cobertos de poeira pareciam intactos, como se alguém os tivesse usado recentemente. Um dos telescópios apontava para uma parede vazia, mas quando Camila olhou pela lente, viu uma sala idêntica à sua própria cozinha, porém com móveis dispostos em ângulos impossíveis. No centro da sala, refletida pelo telescópio, uma figura familiar estava sentada à mesa. Era ela mesma, mas com os olhos vazios e um brilho metálico na pele. A imagem piscou, e por um instante, Camila teve a certeza de que a outra ela havia sorrido, como se já a esperasse. Ao sair do observatório, o céu parecia mais escuro do que deveria àquela hora,
e as estrelas formavam constelações que não reconhecia. O relógio em sua casa marcava a data correta, mas seu reflexo no espelho mostrava uma versão ligeiramente diferente de si, os traços mais nítidos, os olhos carregados de uma memória que ainda não viveu. Ela voltou ao livro. As páginas agora mudavam sozinhas, reescrevendo sua história em tempo real, como se registrassem cada passo que dava. Em um dos capítulos recentes, lia-se: a linha entre o descobridor e o descoberto desaparece quando o véu é rasgado. Camila fechou o volume e olhou para o artefato esférico guardado em sua estante, cuja superfície pulsava levemente. Sentiu o peso das escolhas feitas e entendeu que não havia mais mundo fora daquilo, apenas camadas sobrepostas de realidade, e ela, no meio delas, parte do mapa que ajudara a desenhar. Pegou o bilhete do pacote novamente e, pela primeira vez, sorriu. Não confie nas estrelas que vê. Porque agora, ela sabia, as estrelas também a viam.